bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso webinar, né, dessa manhã, com a presença do professor Henrique. Professor Henrique, agradecemos aí a sua presença, a sua Agradeço o convite, disponibilidade obrigado. de estar conversando com nós um pouco aí sobre a sua vasta experiência, né? Primeiramente profissional, né? Na sequência aí você ingressando na área acadêmica. Então você tem muito aí tá contribuindo conosco nessa manhã. Então, em nome do NUPECOM, da professora Márcia, né, como líder do NUPECOM, agradecemos aí a sua presença, essa oportunidade de estar conosco. Falando um pouco do Henrique, né, depois é até interessante, Henrique, você comentar um pouco da sua experiência em Toronto, na sua carreira, até mesmo na fase de doutorado, né, que você ficou um tempo na Suécia. Sim. Eu acho que é importante até para o pessoal, né, que está aqui do mestrado, quem está fazendo doutorado, referente às oportunidades, né, que nós temos e que é importante aproveitá-las. Sim. Então, um pouco assim do Henrique, né? Depois o Henrique vai complementar. Ele é professor da Escola de Gestão da Universidade Metropolitana de Toronto, possui doutorado em Ciências Contábeis e Administração, também doutorado em Ciência da Inovação na Suécia. Sua pesquisa atual se concentra em como a cultura e as instituições formais afetam a internacionalização de empresas multinacionais na América Latina. E ao longo da sua carreira, né, tem desenvolvido aí várias pesquisas e recebido vários prêmios. Possui uma vasta experiência na docência, com atuação profissional no Brasil, no exterior, como consultor de tecnologia da informação, na área de negócios, de logística. Dentre as atuações, tem o desenvolvimento de processos e rotinas para o gerenciamento da cadeia de suprimentos, da Bunge Alimentos, entre outras experiências. Professora Márcia, passo a palavra para você. Então, mais uma vez, gostaria de te agradecer, Henrique, por compartilhar sua experiência, seu conhecimento aqui conosco, acordando cedinho aí no Canadá, né? E nós temos aqui o nosso grupo de pesquisa no PECOM, que é o Núcleo de Pesquisa e Estudos em Controle Gerencial, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, no qual eu sou líder, e o professor Cleston também é o nosso vice-líder. Nós temos aqui professores, pesquisadores, doutorandos, mestrandos, pessoas da comunidade científica no Brasil, e aqui eu agradeço, representando todos os nossos colegas, ao João Macedo, que está aqui, da Universidade Federal da Paraíba. João, você está na UFPB ou em outra unidade da Paraíba? Na UFPB, isso, UFPB, na Federal da Paraíba. Federal da Paraíba. Então, gratidão a você e seu nome, agradeço a todos os demais que estão aqui da comunidade científica. Esses webinars, nós escolhemos pesquisadores relevantes, nacional e internacionalmente, para compartilhar o seu conhecimento conosco, para gerar debate, gerar pesquisas futuras e criar o relacionamento que a gente precisa para poder, inclusive, internacionalizar a nossa pesquisa, aumentar o alcance das nossas pesquisas aqui no Brasil. Entender que as nossas pesquisas não podem tirar o nosso contexto. Então, gostaria de te agradecer muito por esse momento e passar a palavra a você, Henrique. Muito obrigado. Obrigado, professora Márcia, professor Cleston e todos os participantes pela oportunidade, né, e pelo interesse também nesse tema. Eu preparei uma apresentação rápida, né, sobre alguns resultados mais recentes da minha pesquisa nessa área de como as instituições formais e informais afetam o desempenho financeiro de empresas multinacionais na América Latina, como também essas instituições formais no país de origem afetam a relação entre desempenho, entre o grau de internacionalização e desempenho de multinacionais brasileiras. Muitas vezes são questões que a gente foca muito na questão econômica, né? Algumas teorias que explicam a competitividade da empresa, focado mais em alguns recursos tangíveis, né? E acaba deixando um pouco de lado, dependendo da nossa experiência, do nosso interesse, algumas questões que também são importantes, né? Cultura, né? As diferenças culturais, diferenças entre leis e entre o país de origem, país de destino das multinacionais, e isso acaba sendo também
bastante importante, né, nas empresas. Mas antes de começar a apresentação, né, eu gostaria só de explicar um pouco mais, né, Cleston, muito obrigado pela introdução, explicar um pouco da minha história, né, da minha trajetória, porque eu acho que isso é relevante para mostrar o porquê que eu decidi estudar essas coisas, né? Depois de ter passado alguns anos em empresas multinacionais, decidi estudar e aprender mais, entender mais sobre essas questões, né? Que agora eu estou começando a publicar alguns desses estudos, resultados desses estudos. Bom, a minha mãe é professora de inglês, né? E aí a FURB, Cleston e eu fizemos nosso doutorado na FURB, né? E eu, em 97, iniciei uma faculdade de engenharia civil na FURB, né? Eu sou de Blumenau, Santa Catarina, e a FURB estava com uma parceria com uma universidade nos Estados Unidos, né? E aí eu tive a oportunidade de viajar com os meus pais para os Estados Unidos e conheci a universidade, fui fazer um curso de inglês, e esse curso de inglês acabou se transformando em 4 anos. Transferi a minha faculdade para os Estados Unidos, né? Isso foi em 98 até 2003. Então, nessa época, a universidade era uma universidade grande, a Old Dominion University, na Virgínia, em Norfolk, na Virgínia, e a universidade tinha muita gente de outros países, muitos estudantes de mais de 150 países, né? Então, era uma oportunidade para interagir com outras culturas, né? Vindo de Blumenau, uma cidade relativamente pequena, não tinha tanta oportunidade de conhecer gente com outras culturas, outras línguas, outras religiões, e eu comecei a me interessar muito por isso, né? E quando eu concluí a universidade, decidi voltar para o Brasil, primeiro para São Paulo, depois eu ingressei em 2004 na Bunge Alimentos, em Gaspar, na matriz na época era em Gaspar, Santa Catarina. Tive a oportunidade de conhecer Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Cuiabá, Dourados, Rondonópolis, vários lugares, vários projetos, né, da empresa. Iniciei na área de tecnologia da informação, né, como trainee, e aí a Bunge, em 2007, abriu um programa de MBA internacional, né, para os funcionários. Eu participei, fui um dos 3 aprovados e fui para Boston, um MBA internacional de 1 ano, e parte do programa era na China, 6 semanas na China, estudando negociação cross-cultural communications, né, comunicação cross-cultural e negociações também. Então, foi uma experiência muito boa. Voltei para o Brasil, para a área de planejamento da cadeia de suprimentos. Continuei trabalhando com a Bunge durante um tempo como funcionário e depois, em 2009, comecei a lecionar, decidi fazer um mestrado acadêmico na FURB, né, depois do MBA, um mestrado acadêmico, estudando já, isso em 2011, me formei acho que em 2013, no mestrado acadêmico. E comecei a estudar um pouco mais sobre cultura, porque eu percebia que mesmo dentro do Brasil, né, um país muito grande, né, a gente tem questões regionais que são bastante importantes, né, e que a gente tem que entender essas diferenças para poder se comunicar melhor, né, para poder entender quais são as necessidades, a realidade do ambiente onde as pessoas trabalham, né, para poder desenvolver estratégias mais adequadas e garantir que a gente vai ter um sucesso maior, né? Saber quais são as necessidades reais das pessoas, as preocupações. E eu decidi estudar isso no meu mestrado, né? Como essas questões de diferenças culturais, diferenças institucionais impactam o desempenho de multinacionais, Bunge sendo uma multinacional estrangeira, né, matriz nos Estados Unidos, como essa diferença, né, essas diferenças entre o que é idealizado na matriz e transferido muitas vezes para subsidiárias, né, como é que isso acontece e como essas diferenças culturais e institucionais podem impactar no desempenho financeiro das multinacionais. Então, fiz o meu estudo, né, inicialmente
A minha motivação foi pela minha experiência qualitativa. Muitas vezes a gente tem essa diferença, né? Qual que é o nossa abordagem, nossas preferências, né? Se eu prefiro fazer um estudo qualitativo, quantitativo. Minha parte qualitativa foi minha experiência pessoal, né? Conversando com outras pessoas envolvidas nesse processo de internacionalização, sofrendo para me ajustar em culturas diferentes, né? E interagir com gente de outros países, me adaptar de volta ao meu próprio país quando eu retornei dos Estados Unidos, né? Embora seja a minha cultura onde eu fui nascido e criado, né? Depois de ter trabalhado vários anos nos Estados Unidos, me adaptar novamente ao Brasil, eu sofri um choque cultural, né? E percebi que vários executivos vindo de outros países também, que tentavam se adaptar no Brasil, assim como executivos que eram transferidos para outros países, Europa, Ásia, né, América do Norte, também sofrem, né, com essa adaptação. E eu decidi estudar isso, então, e consegui validar um pouco da minha experiência qualitativa, né, usando métodos quantitativos. Então, uma amostra com várias empresas multinacionais de vários países, né, operando em vários países da América Latina, consegui validar que essas questões realmente são importantes e que têm um impacto, né, significativo no desempenho. E os meus estudos foram evoluindo nessa sequência. Depois do mestrado, continuei trabalhando para a Bunge como consultor e atendi outras empresas de vários setores, têxteis, metalmecânicas, Seara, Brandilias, malharias na região, né, da cidade. Bunge, continuei trabalhando para a Bunge durante vários anos como consultor. E decidi, aí eu e o Cleston, nós nos conhecemos no doutorado, né, Cleston? Doutorado na FURB, em Ciências Contábeis e Administração. E ali a gente teve a oportunidade de publicar alguns estudos juntos, né, Cleston? Alguns trabalhos que a gente desenvolveu nas disciplinas. Isso tudo foi uma experiência muito enriquecedora para mim, poder trabalhar com pessoas de outro background, né, contabilidade, né, eu vindo da área de TI, depois indo para a área de negócios internacionais, né, que é o meu foco. E então isso tudo são coisas que muitas vezes nessa nossa trajetória, né, vários de vocês agora, alguns concluindo, né, Guilherme, o mestrado, pensando já nos próximos passos, outros aí no processo ainda, né, alguns em várias fases diferentes, mas durante a nossa trajetória a gente vai acumulando algumas experiências, né, que começam a despertar interesse em estudar mais, aprender mais. E aí se a gente estiver cercado de pessoas que conseguem orientar a gente, né, e a gente consegue validar algumas ideias, esse processo se torna mais fácil. Muitas vezes o processo do mestrado, doutorado pode ser muito solitário, né? A gente passa muitas horas pesquisando, lendo, escrevendo sozinhos, né? Mas é importante ter essas conversas, essa oportunidade de trocar essas ideias. Semana passada, eu estava em São Paulo, no Academy of International Business, no chapter da Latin America e Caribbean, né, todo ano em um país diferente, e aí eu apresentei vários trabalhos. Cleston comentou da minha linha de pesquisa, né, eu agora estou fazendo participei de um painel sobre o impacto do investimento estrangeiro na propriedade intelectual no Brasil. Participei também da apresentação de um paper sobre distribuição, alinhamento político entre estados, governo federal, distribuição do investimento para os estados, investimento estrangeiro para os estados, um paper sobre geopolitical risk, né, e investimento na América Latina, e um outro paper sobre a questão não distância, que é o que eu vou falar um pouco hoje, mas um paper sobre o perfil da cultura nos países, no país recebedor do investimento, né, como esse perfil cultural do país influencia o desempenho das empresas. Então, muitas vezes a gente, pela minha experiência, né, algumas culturas, né, elas são mais fáceis para a gente se adaptar,
são mais acolhedoras, né, das diferenças culturais, e outras culturas são mais difíceis, né? Elas são mais fechadas para receber pessoas que são diferentes, né? Então, isso tudo acaba tendo um impacto, um custo para adaptação acaba sendo maior, e isso tem um efeito no desempenho das empresas, né? Então, isso tudo são questões que eu comecei a pesquisar, me interessar, né? E agora estou conseguindo, tô tendo um certo... percebendo o avanço desses estudos com publicações, né, em journals que são relevantes na área. Então, eu preparei uma apresentação, deixa eu ver como é que eu apresento. O Cleston me mostrou ontem, deixa eu ver se vai dar certo. Your entire screen, right? Certo, Cleston? É a tela cheia. Tá. Isso, tela inteira. Aí eu vou clicar aqui. Share. E aí eu abro minha apresentação. Isso. Apareceu? Isso, apareceu. Henrique, só um minutinho antes, você falou desses papers, você poderia compartilhar esses papers que você apresentou conosco para nós? Sim. Eu vou compartilhar eu compartilhei com o Cleston a apresentação, e aí o link para os papers está na apresentação. E aí também tem deixei o meu contato do e-mail, por e-mail, e também o ResearchGate, que é a plataforma que a gente usa bastante, né, para compartilhar essas pesquisas, os resultados dessas pesquisas. Perfeito, obrigada. Eu vou comentar um pouco também sobre opções de publicação, né? E como você comentou, Márcia, eu quando me mudei para o Canadá, né, passei por um período de adaptação, porque no Brasil a gente não tem muito foco de publicação, pesquisa, né, que é muito forte em outros países, Estados Unidos, aqui no Canadá, Europa, né? Você tem uma tradição maior em publicar, já desde os primeiros estágios, desde a graduação, tem alunos já pensando em publicar pesquisa. Então, isso é uma questão também que eu vou tentar comentar aqui alguns aspectos, e aí, se tiverem dúvida, por favor, podem abrir o microfone, pessoal, todo mundo, tá? Por favor, não é nada formal aqui, fiquem à vontade para me interromper, perguntar. Não é, Cleston? Eu acho que a hora que eu estou apresentando aqui, eu não consigo ver os participantes, né? Isso mesmo. E também o chat. Então, se tiverem alguma dúvida, pessoal, algum comentário, por favor, podem só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Comentar, perguntar. Tá? Sim. Ô, Henrique, a hora que você quiser também tirar a tela, né, ver o pessoal, é só dar um ESC aí que sai da apresentação. Aí fica à vontade. Né? Beleza. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Tá aparecendo? Sim. Tá. Eu botei o título aqui em inglês. Eu tinha comentado com o Cleston. Cleston, em inglês ou em português? Cleston, não, português. Tá bom. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar em português, eu prefiro. Em casa eu falo português, eu tenho 2 filhos, uma menina de 13 anos e um menino de 10 anos. O meu filho, mais da metade da vida dele passou fora do Brasil. Então, para eles conversam entre eles em inglês, mas eu converso só em português. Eu peço para eles me responderem em português. Me sinto mais confortável. E para eles não esquecerem também, uma língua importante, né? Então, tá. Instituições formais e informais e o desempenho de multinacionais, de subsidiárias de multinacionais na América Latina. Então, eu escolhi, né, para essa apresentação 4 artigos que investigam o efeito das instituições formais e informais. Quando a gente fala de instituições informais, né, nesse caso aqui, eu vou explicar um pouco essas diferenças, eu estou me referindo à cultura nacional. Tá? É uma das formas da gente medir, um dos aspectos das instituições formais, informais é a cultura do país. Então, o impacto dessas instituições no desempenho financeiro de subsidiárias estrangeiras na América Latina.
e também como as instituições formais no país de origem afetam a internacionalização, a relação entre o grau de internacionalização e o desempenho financeiro de multinacionais brasileiras. Tá? Então, são 4 estudos que eu publiquei entre o ano passado e esse ano, que mostram um pouco do resultado desses estudos. São 4 papers que mostram o resultado desses estudos. Então, só para a gente, para aqueles, dependendo da área de estudo de cada um, né, eu só trouxe uma rápida explicação aqui. O North é um dos estudiosos dessas questões institucionais e ele separa instituições informais e informais. O Scott, ele já apresentou uma abordagem, né, para diferenciar essas instituições em 3 pilares: o pilar cognitivo, pilar normativo e o pilar regulatório. Mike Peng e outros, em 2009, eles fizeram uma classificação mostrando quais aspectos, né, podem ser incluídos em cada um desses pilares, né? Então, quando a gente fala do aspecto informal das instituições, a gente pode pensar em cultura, né? É um dos aspectos incluídos nas instituições informais, é a cultura nacional. E no aspecto mais formal, né, a gente pensa nas leis que são criadas no país, né, na qualidade dessas leis, na governança do país. Então, existem várias formas da gente medir isso. E aí, professora Márcia, eu comentei dos links, né? O primeiro paper que eu vou apresentar, né, é uma fatia dessa pesquisa que foi publicado no International Journal of Cross-Cultural Management, que é um dos principais journals, está entre os 4% melhores journals na área de Cross-Cultural Studies, né, de acordo com o Scopus. O Qualis dele é um A3 e o ABDC dele, que é o Australian Business Deans Council, que é uma das métricas, né, para avaliação do impacto da publicação, é B. Tá? Então, aqui eu sei que alguns programas utilizam a CAPES, outros utilizam a ABDC, né? Então, isso tudo, quando a gente vai escolher um local para publicar os nossos estudos, é importante a gente avaliar, né, qual é a qualidade, se esses journals são ranqueados, são reconhecidos na área, né, se eles têm uma classificação. E aí tem outras formas também de classificação, tem o ABS, né, que são outras formas. Aqui na nossa universidade a gente vai pelo ABDC, que é o Australian Business Deans Council. Então esse estudo aqui, ele foca especificamente em como a cultura impacta o desempenho financeiro, a distância cultural impacta o desempenho financeiro de empresas. O título do paper é Toward a More In-Depth Measurement of Cultural Distance, a Reevaluation of the Underlying Assumptions. Publiquei com meus colegas, Carlyle, colega aqui da Toronto Metropolitan University, o professor Mohamed Amal, professor Svante Andersson, que foi meu supervisor no doutorado na Suécia, e a professora Dinora Floriani, que é professora na Univale. Então, esses foram os meus colegas. O professor Amal também é professor da Univale, professor da FURB, foi meu orientando na FURB durante o doutorado. Então, foi professor do Cleston também, eu acho, né, Cleston? Então, esse estudo, né, como é que a gente mede a cultura? Quais são as formas que a gente pode adotar para medir cultura? Um dos estudos, né, que é muito popular e se tornou desde os anos 80, quando o Geert Hofstede publicou um estudo que foi desenvolvido enquanto ele trabalhava na IBM, né? Qual era o desafio? Ele percebeu a IBM sendo uma empresa multinacional, ele percebeu que existiam diferenças nos países, nesses mais de 70 países onde a IBM estava operando,
né, que estavam relacionados à implantação de processos, formas de se relacionar com funcionários, com clientes, com parceiros, que precisavam ser adaptadas às características locais. Só que como é muito difícil, né, montar uma estratégia de identificando quais são as diferenças, né, isso não existia antes, ninguém tinha feito essa comparação com critérios específicos, Hofstede começou a pesquisar isso. E aí ele define a cultura como a programação coletiva da nossa mente, né, do nosso cérebro, que diferencia os membros de uma sociedade, né, ou de um grupo de outros. Então, cada grupo de pessoas, um país, um estado, a gente tem características específicas, né, que tornam a gente diferente de outras pessoas. Inicialmente, o Geert Hofstede identificou 4 dimensões, que é o Power Distance Index, distância do poder, né, individualismo e coletivismo, masculinidade e feminilidade, e aversão ao risco, uncertainty avoidance. Depois, outras dimensões foram incluídas, long-term orientation e indulgence versus restraint. Então, nesse estudo, inicialmente, eu pesquisei o impacto, porque alguém aqui já trabalhou com distância cultural? Sabe como é que se mede isso? Poderia ajudar a explicar o conceito? Acho que alguns já se aventuraram a falar um pouquinho sobre isso, viu, Henrique? Que se alguma métrica específica que alguém utilizou para medir a distância cultural? É Hofstede mesmo, que foi a fonte. Isso, Hofstede. Que é Hofstede. E geralmente a gente usa... É a professora Márcia? Sim, sim. E geralmente a gente mede essa distância usando as dimensões, pode ser o Hofstede, né? Tem também o Globe Project e tem o World Value Survey, né? Mas a métrica, a gente calcula a diferença, né, de um país e o outro, né? Se a gente tem lá na dimensão do Hofstede 100 para um país e 50 para o outro, né, a pontuação na escala, a gente tem uma diferença de 50 pontos, né? E aí a gente olha para cada uma dessas dimensões, usando a métrica do Kogut e SIM, joga todas as dimensões juntas, a soma de todas essas dimensões juntas, né, atribui o mesmo peso, a média aritmética dessas diferenças, né? E isso é o que a gente utiliza para calcular a distância cultural. Só que no meu entendimento, na minha percepção, né, pensando na questão mais prática, né, aí de novo baseado na minha experiência qualitativa, né, vivenciando essa minha experiência para me ajustar em outros países, eu comecei a me interessar mais por questões específicas, né? Que aí a gente precisaria separar qual que é o impacto quando eu vou trabalhar com alguém que está num país em que a distância do poder é muito alta, né? Qual é o impacto se eu vou para um país que a distância do poder é baixa? Por exemplo, a Suécia, né? A distância do poder na Suécia é baixa. Distância do poder no Brasil, né? O chefe manda, os subordinados obedecem, né? É bastante alta no Brasil. Em alguns estados, a gente percebe também, embora o Hofstede não tenha medição para diferentes estados, considera o país como sendo homogêneo, isso é uma das deficiências do modelo, também uma das críticas ao modelo. Mas, na minha experiência, olhando essas dimensões todas, nessas 4 dimensões do Hofstede, isso me ajudou muito a navegar nesses diferentes lugares no Brasil. Então, eu sabia que no Brasil, se tu é o chefe, né, é o gerente, por exemplo, tu tem que passar confiança para os teus subordinados, mostrar que tu sabe o que tu está fazendo. É muito difícil alguém te questionar, alguém te criticar se tu é o chefe. Já se tu vai para um país como a Suécia, que a distância do poder
é mais baixa, o chefe ele vai se mostrar praticamente no mesmo nível que os subordinados, vai pedir o feedback, vai pedir para a participação da equipe. Né? Então, é completamente diferente a forma de se relacionar, a forma de gerenciar os times, né? Os relacionamentos nesses dois ambientes. E aí, o que eu vi aqui? Que, de uma forma geral, o impacto da distância do poder, né? Se a empresa, a bolinha aqui, ela representa o score, né? A pontuação no país de origem, no home country da empresa, e a flechinha, ela está mostrando em qual direção é a distância. Então, eu tenho resultados aqui para, primeiro, né? Eu vou falar só do Power Distance, mas aí a gente vai entender como ler esses resultados para cada uma das 4 dimensões. O que a gente percebe aqui é que, primeiro, eu tenho todas as empresas multinacionais de países desenvolvidos, países emergentes, operando em vários países da América Latina, né? Com mais de 4.200 observações em 10 dos maiores países da América Latina. As empresas de países desenvolvidos, né, pela vasta experiência internacional, muitos anos já de internacionalização, elas conseguem se adaptar bem, né, um efeito positivo, para a distância, quando a distância é para países em que a distância do poder é baixa, né, e também quando a distância do poder é alta, né, adapta o management, o estilo de gerenciamento de acordo com a característica do ambiente, né, do país que está acolhendo esse investimento. Para as empresas de países emergentes, emerging markets, né, para essas subsidiárias, foram 700 e poucas observações para esse grupo de empresas. A gente percebe que o efeito é positivo, elas têm mais facilidade em se adaptar quando a distância do poder é alta, né? Que é uma característica também do país de origem dessas empresas. Países, a gente vê aqui pela bolinha, né? Ela está perto a gente olha o Home Country Mean Score, é 71,83. A gente vê que países emergentes, eles são caracterizados por uma distância do poder maior. Né? Países desenvolvidos, a gente vê aqui que o Home Country Mean Score, a distância do poder é 45,86 nesse grupo de empresas. Então, a gente percebe que tem diferenças significativas na cultura de países desenvolvidos e países emergentes. As empresas da América Latina, né, empresas multinacionais da América Latina operando nesses outros países da região da América Latina, a gente vê que tem um efeito positivo quando a distância é na direção de distância do poder, e tem um efeito negativo quando elas operam em países em que a distância do poder é baixa. Então, elas têm dificuldade para se adaptar, né, nesse tipo de ambiente. Então, isso tudo, para quem é gestor dessas empresas, né, são informações relevantes que podem ajudar a essas empresas se adaptarem mais adequadamente nesse ambiente, né? Outra característica que chama bastante atenção aqui nesse modelo é o individualismo versus coletivismo. A gente percebe aqui que existe um efeito negativo quando as empresas operam em países mais coletivistas, né? Então, a distância cultural é na direção de países mais coletivistas, tem um efeito negativo e estatisticamente significativo, né? E isso independente, né? Uma dos argumentos da distância cultural, né? De usar a distância, o construto da distância cultural, é que o que importa é a diferença, né? Quanto maior a distância, maior o efeito negativo, né? Quanto mais diferente é a nossa cultura, país de origem com país de destino, mais negativo é o efeito. E aqui a gente percebe que, independente do tamanho da distância, países coletivistas parecem ter um efeito negativo. A gente vê isso aqui no grupo de empresas da América Latina, de emerging markets, né, que embora o score no home country seja 23, né, que é bem coletivista, o efeito é negativo.
A discussão desses resultados está no paper, né? Então, questão do in-group and out-group, fazer parte do grupo, né? Ser incluído, ser inserido no grupo, é muito importante, isso gera custos. Quando uma pessoa, né, uma empresa estrangeira, ela entra no país, ela vai ser considerada um outsider, né? E até tu conseguir ganhar confiança, formar esses relacionamentos, leva tempo e dinheiro, né? Tem que investir, tu tem que formar essas alianças, ganhar a confiança e ser recebido por essas empresas, por esses parceiros. Pulando para o quadro do lado, masculinidade, que a gente vê aqui que países que têm um grau de masculinidade maior, né, distância cultural em direção a países mais masculinos, o efeito é negativo. Enquanto, né, distância cultural calculada na direção de países mais femininos, que são mais acolhedores, tentam buscar o consenso, né, tem um efeito positivo. Então, a gente vê que jogar todas essas dimensões com esses diferentes efeitos, que são vários específicos, num único indicador, como é feito com o Kogut-Sync, né, ele vai fornecer uma visão muito parcial, né, assim, de uma maneira geral, a distância é tanto, né, mas especificamente o que a gente pode fazer, como é que a gente entende, né, o que está realmente afetando as empresas. Então, esse estudo aqui, a ideia principal foi contribuir dessa maneira, né, com questões mais específicas relacionadas ao impacto. Sim. Podemos voltar no slide anterior para discutir algumas questões em cada estudo, ou você prefere que discuta no final e a gente volte? A gente pode sim, claro. Pode? Não, é que tem uma pergunta do Guilherme, se as cores das flechas têm algum significado. Boa pergunta, Guilherme. Quando a relação, né, no modelo, isso aqui foi feito um modelo em painel, então são observadas as mesmas subsidiárias durante um período de 3 anos. Né? Então a gente testa as mesmas relações no primeiro ano, tem um resultado no segundo ano e no terceiro ano. Se essas relações elas são verificadas e se permanecem consistentes durante o ano, né, durante os 3 períodos, a certeza, a confiança que a gente tem de que os resultados são significativos aumenta, né? Por isso que o painel de dados acaba sendo uma ferramenta bastante usada nesse tipo de estudo. A gente não está olhando um momento específico, mas olha vários momentos diferentes, né, para ver se o modelo realmente é robusto e as relações são mantidas durante vários períodos. E quando a relação é significativa, a flechinha é pintada de cinza, aqui para facilitar a leitura, e quando ela não é significativa, ela ficou branca, eu deixei branca. Beleza? Obrigado pela pergunta. Mais alguma pergunta? Comentário? Então, só um último comentário. Bom, se alguém tem um comentário, se não tiver, eu tenho. Sim, por favor, não, pessoal. Que havia dito no início, né? Porque a importância da gente estudar a cultura para aplicar determinados controles de gestão, né? Eu tenho um projeto de pesquisa que está em andamento, né? Que a gente observa que o Brasil é um país multicultural. Então, por exemplo, quando a gente fala de frigorífico, né? Aqui nós temos o Mato Grosso do Sul, a pecuária bovina de corte é muito forte. Sim. Então, quando a gente tem um frigorífico aqui e um outro no Rio Grande do Sul, são culturas diferentes no mesmo país, não é? Sim. Então, como é que a gente entende os controles gerenciais aplicados nessas culturas diferentes? É o mesmo sistema operacional, digamos assim, né? Mesma operação, mas eu tenho dentro do mesmo país culturas distintas. Então, é algo que esse modelo ele fala em termos de país. E como é que você faria essa apropriação para os estados, Henrique? Você trabalharia as mesmas questões? A questão das ferramentas, né, que permitem a gente, as escalas que a gente tem disponíveis, né, muitas vezes, esse estudo aqui, o Hofstede, por exemplo, são dados secundários, né, que foram coletados e estão disponíveis. Só que eles só medem, eles estão disponíveis por país.
e não por estados, né? Exato. O ideal seria a gente conseguir identificar alguma forma de medição da cultura no nível do Estado, né, dentro do país. Eu não sei se no Brasil a gente teria algum estudo, né? Eu lembro que tinha alguns esforços para medir, comparar essas culturas, mas precisaria pesquisar para identificar. Mas certamente, né, essa adaptação é importante. Existe um estudo que é do Banco Mundial, que é o World Enterprise Surveys, que ele mede as características do ambiente de negócio na percepção dos gestores de centenas, milhares de empresas multinacionais operando no Brasil. Questões como corrupção, infraestrutura, acesso a recursos financeiros, todas essas várias dimensões que são importantes para o ambiente de negócio são medidas no nível do Estado, né? E aí talvez achar alguma outra ferramenta, né, ou achar alguns indicadores ali que talvez não necessariamente cultura, mas dentro do ambiente institucional, né, a gente vai ver um pouco mais para frente em outros estudos que talvez sejam relevantes também, importantes, né? Mas quando a gente tem, no próximo estudo, eu vou falar um pouco sobre alguns fatores que podem ajudar a controlar um pouco, diminuir o efeito das diferenças culturais. Talvez Obrigada, ajude. Henrique. Tá bom? Ótimo, Mas se eu puder contribuir de alguma forma, Márcia, nesses estudos, alguma ideia, o meu contato aí, eu estou disponível e tenho interesse nesses temas. Com certeza. Posso avançar aqui para o próximo? Pode. Tá bom. Então, o segundo paper ele foi publicado no International Journal of Financial Studies e ele investiga o efeito moderador. O que a gente, quando a gente usa esse termo moderação, né, moderação significa que a gente tem um elemento, né, nesse caso aqui, a abertura comercial, né, o trade openness do país e a qualidade das instituições formais, né, quanto melhor a qualidade das instituições formais, das leis, cumprimento das leis, quanto maior a abertura comercial, qual vai ser o efeito, como isso vai modificar o efeito da distância cultural no desempenho das empresas. Nesse estudo, como esse aqui eu publiquei esse paper com meus colegas aqui da Toronto Metropolitan, e a ideia, né, do modelo é que a gente tem o efeito da distância cultural, aqui do lado direito da tela, né, cultural distance, que é a distância cultural. Ela, de acordo com a literatura, eu não trouxe detalhes aqui do paper, mas o paper está disponível nesse link. E uma das coisas que eu comentei também, voltando só aqui no link, para vários desses papers, o primeiro paper, o International Journal of Cross-Cultural Management, a universidade tem uma parceria com o editor do journal, com o publisher, e então a gente consegue publicar eles abertos, né, de uma maneira aberta, então open access, né? Então esse paper está disponível lá. Esse outro journal aqui também é um journal Qualis A2, ele é um ABDC 1B, e ele é publicado também open access, então ele está disponível lá na íntegra. Então, quem tiver interesse, quiser ler mais e entender um pouco melhor os detalhes dessa pesquisa, o paper está disponível. Então, aqui a gente testou como a qualidade das instituições e a abertura comercial, elas moderam, né? E a nossa hipótese é que quanto maior a qualidade das leis, das instituições no país hospedeiro, menor vai ser o efeito das diferenças culturais, porque a gente vai ter mecanismos que ajudam a controlar um pouco, né, o efeito indesejado, esse efeito negativo
das instituições. E aí os resultados aqui, né, da moderação, quando a qualidade da governança, aqui no lado esquerdo do país, melhora, né, o efeito negativo da distância cultural no desempenho diminui, né? A abertura comercial já foi o oposto do esperado. Então, a gente teve um resultado que foi contra a nossa hipótese. O que a gente esperava é que quanto mais aberto comercialmente o país, né, quanto mais negociação com culturas diferentes, menor seria o efeito da distância cultural, né? Porque o país está mais acostumado a lidar com culturas diferentes por essas transações comerciais, né? Mas foi o oposto, né? E aí a gente percebe o seguinte, que quanto mais aberto para a discussão do paper, né, o que a gente acredita que seja uma explicação razoável para esse efeito, quando o país é aberto, é mais aberto para comércio internacional, tem mais opções de escolha. Então, acaba se tornando mais exigente, né, com relação às expectativas. Quer fazer negócio comigo, tem que se adaptar, né? A gente tem uma expectativa maior e isso acaba tornando o efeito, a gente vê a linha sólida aqui, faz com que o efeito, quanto maior a abertura comercial, mais negativo se torna o efeito da distância cultural na lucratividade das empresas. Beleza? Eu vou só passar aqui os papers, no final a gente abre para pergunta, a gente pode voltar para qualquer um desses, tá, pessoal? Esse outro paper aqui ele foi publicado no Journal Economics, é um A1 pelo CAPES, mas no ABDC ele é um C, né? Então a gente vê que dependendo da área de interesse, né, do público-alvo do journal, ele pode ter classificações diferentes, né? Minha opinião, depois de ter passado, já ter publicado alguns papers, a gente tem que ver qual é o nosso público, né? E pensar em quem está lendo. No Brasil, por exemplo, muitos vão pelo Qualis, então é um journal que no Brasil é bastante relevante, né? Pontuação mais alta. Esse paper aqui ele investiga como as formal and informal, as distâncias formais e informais afetam a competitividade, a vantagem competitiva de multinacionais na América Latina. Publiquei com o meu orientador de doutorado na FURB, professor Amal, e o meu colega aqui, o Mark Viminitz. O Mark Viminitz foi CEO foi Vice President da Johnson & Johnson, aqui no Canadá e nos Estados Unidos. É um cara que tem bastante experiência prática, né? Meu colega aqui, e a gente está trabalhando bastante junto, professor também na universidade. Então, o que a gente achou aqui? A gente já falou da distância cultural, então eu vou focar mais na distância institucional. Aqui do lado esquerdo, né, no eixo vertical, a gente tem distância institucional, que é o Formal Institutional Distance, né? Distância institucional formal, em direção a países. Embaixo a gente tem aqui o weaker, né? Com instituições mais fracas, e em cima a gente tem com instituições formais mais fortes, né? E aí a gente tem aqui no eixo de baixo, a gente tem emerging market firms, né? Subsidiárias de países emergentes, e do lado direito de países desenvolvidos. Então a gente vê que a competitividade dessas empresas, né, ela é em quadrantes opostos, né? As empresas de países emergentes, elas têm uma vantagem competitiva, um efeito positivo no desempenho quando elas operam em países que são caracterizados por esses vazios institucionais, né? Que tem esses institutional voids que a gente chama. Também a discussão teórica, os resultados estatísticos, características da análise, da amostra, estão descritos no paper, e o paper está disponível no ResearchGate. Por favor, acessem, dúvidas, entrem em contato, né? Podem utilizar as ideias, citar. Se tiverem interesse em alguma questão específica, entrem em contato comigo, fico sempre feliz em poder conversar sobre esses assuntos.
Já países desenvolvidos, a gente percebe que eles têm facilidade, né, mais facilidade em se adaptar em países hospedeiros, né, host countries, que têm instituições formais mais fortes, né? Então, elas têm que seguir as leis, elas têm uma série de exigências, né? E também cobranças para seguir, para ter uma governança mais forte, né? Então, as implicações de uma empresa que se envolve em corrupção num país, como a gente vê aqui na célula 3, né? Num país onde a corrupção é mais frequente, isso pode ter impactos negativos, né? Para as pessoas envolvidas, podem ser processados no seu país de origem, e isso tudo faz com que as empresas tenham mais dificuldade e menos oportunidades de se envolver, né? De tirar vantagem desse jeitinho, né? Desses caminhos alternativos, que muitas vezes acabam facilitando as coisas em países que têm mais corrupção. Esse outro paper foi publicado esse ano no International Journal of Emerging Markets, que também é um dos principais journals na área de negócios internacionais de países emergentes. É um paper que foi desenvolvido por mim, pelo professor Mohamed Amal, pela professora Dinorah Floriani e pela professora Maria Tereza Leme Fleury, da Fundação Getúlio Vargas. Ela é a presidente da Academy of International Business, então, maior organização de negócio de pesquisadores de negócios internacionais. É uma brasileira, né, mulher, que é a chefe da organização. Então, é muito bom poder ter pesquisado junto com ela e ter recebido também as contribuições de como melhorar essa pesquisa. Então, quais foram os principais achados desse paper? Esse paper aqui ele tem um viés um pouco diferente. Ele pesquisa como as instituições no país de origem, no caso no Brasil, né, as instituições aqui leis, qualidade das leis, controle da corrupção, cumprimento das leis, a estabilidade política, né? Foi utilizado aqui os medidores do Banco Mundial, World Governance Indicators, né, que são 6 dimensões que medem a qualidade institucional dos países. Então, o que foi medido? Como essas instituições elas moderam a relação entre o grau de internacionalização e o desempenho das multinacionais. Diferente dos estudos anteriores, aqui a gente mediu o grau de internacionalização usando 2 medidas que são bem diferentes. Intensidade exportadora, né, o Export Intensity, e multinacionalidade. Multinacionalidade está relacionado com investimento direto estrangeiro, né? Então, mede os ativos da empresa no exterior comparados com o total de ativos, número de funcionários no interior com o total de ativos e as vendas no exterior comparando com total de vendas. Então, é a média dessas 3 dimensões, né? E o que foi encontrado aqui no estudo? Que para a questão do Export Intensity, aqui, intensidade exportadora, né, quando a efetividade do governo, a qualidade das regulamentações e o controle da corrupção melhoram, né, a relação entre intensidade exportadora e desempenho financeiro se torna mais positiva. Então, contrário do que os estudos anteriores falavam, né, que as empresas, quando o ambiente institucional no país de origem se deteriora, elas vão exportar mais, e isso vai ter um efeito positivo. A gente viu o contrário, e a discussão aqui é que para as empresas exportadoras se tornarem mais competitivas, elas precisam de leis mais sérias, de leis que favoreçam uma continuidade dessas leis, controle de corrupção, porque isso tudo acarreta custos, né? Então, está produzindo no Brasil e quer exportar. Se tu não tiver esses custos diminuem, porque o governo está fazendo um esforço para melhorar, isso tudo vai ter um efeito positivo. Já a estabilidade política, né, tem um efeito negativo.
Isso talvez mostre que quando o governo tem uma continuidade nas políticas, tem menos chance de ser deposto ou impeachment, né? A gente percebe que isso faz com que a vantagem que as empresas exportadoras têm comparado com empresas que atendem o mercado doméstico diminui. Então, de novo, aqui a gente precisa olhar especificamente, né, para as questões, para as diferenças, né? Não só de uma maneira geral, mas a gente tem que olhar especificamente quais são as dimensões, né, que têm um efeito mais positivo ou mais negativo. Quando a gente fala de grau de multinacionalidade, aqui nesse gráfico, a gente percebe que a internacionalização, a relação entre desempenho financeiro e internacionalização, tem 3 estágios, né? E aí foi usado aqui uma função cúbica, né? Então, o grau de multinacionalidade elevado ao quadrado e grau de multinacionalidade elevado ao cubo. Né? E o que a gente percebe é que, inicialmente, quando a empresa começa a investir no exterior, isso é um custo, tem um efeito negativo no desempenho. A partir do momento que a empresa começa a estabelecer relações comerciais, formar parcerias, né, ter mais negócios, mais vendas, o efeito começa no estágio 2, começa a se tornar positivo. A empresa se torna muito confiante, começa a aumentar esse grau de internacionalização, comprar mais empresas, né, adquirir novos negócios, expandir mais, e aí começa a ficar muito complexo. Alguns desses investimentos vão ter um efeito positivo, outros negativo, e aí a gente vê que tem uma queda, de novo, né, a relação entre desempenho financeiro e grau de multinacionalidade no grau 3, aqui no estágio 3, começa a cair, né? E de uma maneira geral, quando a gente tem aqui o Political Stability, Voice and Accountability, Rule of Law, quando essas instituições se tornam mais fracas no país de origem, né, e as empresas estão menos comprometidas com o mercado doméstico, porque elas têm investimentos no exterior, a gente vê que essa deterioração da qualidade institucional no ambiente de origem, no país de origem, acaba tendo um efeito positivo, né? Se torna mais alto. Aqui, principalmente, a gente vê isso bem no segundo estágio, né, da curva. O efeito positivo no segundo estágio se torna mais forte quando as instituições no país de origem são mais fracas, né? E quando são mais fortes, se torna mais linear. Porém, quando tem as instituições no país de origem pioram, a gente vê que o terceiro estágio se torna muito mais negativo, né? O impacto, a possibilidade de continuar essa expansão internacional se torna muito mais difícil. Então, esses foram alguns resultados. Aqui está o meu e-mail, né? Eu tentei cobrir rápido esses artigos que são relacionados, né? O meu endereço no ResearchGate tá ali também. Deixa eu diminuir aqui. Eu pedi para o professor Cleston compartilhar com todos, né, a apresentação, e eu fico aberto aí para qualquer contato, qualquer dúvida, né? Os papers estão disponíveis, podem acessar. O paper do International Journal of Emerging Market, ele já é um paper que ele não é aberto, mas eu tenho a versão que é quando a gente publica, né, os editores mandam para nós sempre a versão que foi aceita do paper, sem a formatação final do editor, né, e essa versão está disponível, eu posso compartilhar também, para quem não tiver acesso ao journal. Pessoal, dúvidas, comentários? Professor Henrique, obrigado inicialmente, tá, pela exposição, né, pelos belos resultados aí das suas pesquisas. Inicialmente, eu vou só fazer o levantamento aqui, antes de passar a palavra para a Suzana. A Silvana está perguntando como você costuma coletar os dados das empresas, qual a base, e aí, na sequência, já passo para a Suzana. Fica à vontade, Suzana. Boa pergunta. As bases de dados, né, elas acabam sendo também um dificultador das pesquisas. Essa base de dados do que foi utilizada nos 3 primeiros estudos, né, que eu apresentei nesses 3 primeiros papers, é a base de dados Orbis, que é uma base de dados paga. Na época, a única universidade que tinha no Brasil essa base de dados era a FGV.
né? Eu consultei aqui no Canadá, tem a Western University, que é aqui perto, né? Que tem essa universidade, mas o custo é muito alto. O custo para o acesso desses dados para um pesquisador durante um ano é mais de $50 mil. Então, isso acaba sendo um fator, né, que a gente tem que buscar parcerias com gente em outras universidades que tenham acesso, né, para a gente poder utilizar. É uma das únicas bases, né, que eu conheço, e discutindo com outras pessoas aí em congressos também, e vendo outros papers, que tem dados não agrupados, consolidados, né, no nível da empresa, mas tem dados separados por subsidiária. Então, subsidiária, que a gente fala, por exemplo, a Bunge no Brasil, Johnson & Johnson no Brasil. A gente tem o total de ativos da Johnson & Johnson no Brasil, da Bunge no Brasil, da Volkswagen no Brasil, né? E aí a gente tem todos os outros países, por exemplo, né? E aí os dados também, embora, né, tenha bastante dados, nem sempre a gente tem dados para todos os anos. Muitas vezes as empresas não participam em alguns anos, e aí a gente tem que selecionar. Inicialmente tinha uma amostra com centenas de milhares de empresas, né? E quando eu fui filtrando, eu acabei chegando numa amostra com 1.460 e poucas empresas durante um período de 3 anos consecutivos. E aí também, quando começa a tentar ampliar o período, várias empresas vão caindo fora, né? Porque tem em 1 ano, 2 anos e não tem nos outros. Então, isso tudo acabam sendo limitações. Dados do Banco Mundial para medição das instituições formais, por exemplo, que são formas de medir o construto bastante utilizadas, né? Estão disponíveis no Banco Mundial para download em Excel. O Hofstede também, as dimensões da cultura nacional do Hofstede também, dimensões da cultura do Globo também estão disponíveis para download online. São dados secundários. Beleza? Beleza, obrigado, Henrique. Aproveitando aqui a oportunidade, agradecer a presença da professora Delcy, que é diretora científica do nosso Ampiconte. Então, ela está presente aqui, Henrique, também. Opa, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado por participar. Olá, Henrique. Muito boa tuas pesquisas, parabéns pela pesquisa. Obrigado, professor. Professora Márcia, obrigada pelo convite, professor Cleston, professora Silvana, que está por aí. Um abraço a todos e foi uma manhã muito boa e produtiva. Aproveitando que você abriu a fala para mim, eu posso fazer só claro. uma pergunta? Sim. Eu percebi que você estudou ali esse último paper, exportação. Sim. Aqui no Brasil, eu não sei se atualmente, pelo menos o estado do Paraná, a gente tem, eu acredito que os outros estados também tenham, um programa do PAYEX, que é um programa, não sei se aí no Mato Grosso do Sul vocês têm, Márcia, mas ele é um programa de atendimento... desculpa. Peraí. Ele é um programa de atendimento para as empresas abrirem para exportação. O teu caso ali, você pesquisou as empresas exportadoras. Sim. Seria possível a gente pesquisar estas empresas qualificadas para exportação? Eu acho que sim. Eu não estou muito familiarizado. Essas pesquisas também, pessoal, só para apresentar um contexto aqui um pouco dos trabalhos, né, Clécio? A gente publicou alguns papers juntos, aí um paper junto, e muitas dessas pesquisas a gente vai avançando elas durante um período longo, né? Primeira versão desse último paper que eu apresentei foi apresentado no Academy of International Business em Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2016. Né? E aí eu tive contribuição de vários pesquisadores, do professor Gemawat, que são referências, né, na área de diferenças, criou aquele framework, o CAGE, né? Estava na apresentação e fez várias pesquisas.
E aí, de lá para cá, né, 2016 até 2023, quando foi aceito para publicação, né, 2 anos no processo de revisão, 5 rodadas de revisão. Né, isso tudo é um processo, assim, passou por vários journals antes, até ser publicado. É um processo que, às vezes, quando a gente está começando, né, a gente meio que se desencoraja nesse processo. Né? Mas todas essas oportunidades, né, professora Delcy, que a gente percebe, né, assim que o PayEx, eu vi algumas apresentações, algumas pessoas falando sobre isso, né, fazendo estudos já voltados para esses programas. Eu acho que é programa para qualificação, né, capacitação de empresas exportadoras, né, são todos aspectos extremamente interessantes. Será que as empresas que participam, por exemplo, uma extensão desse estudo, que participaram, né, elas vão ter uma aceleração nesse processo de internacionalização por exportações? Né? Será que as exportações, né, usando o modelo de Uppsala, que mostra que o processo de internacionalização segue alguns estágios incrementais, né? Será que isso também facilita? Primeiro começa a exportar e importar, e aí depois estabelece produção em outro país, né? São todas questões que certamente dá para combinar esses conhecimentos, né, e buscar aspectos específicos, né, que, dependendo do tipo de situação, pode se tornar mais relevantes. Né? Mas muito bom comentário. Eu acho que é uma pesquisa muito interessante e poderia ser uma extensão, né, mostrando a evolução do programa e o sucesso disso. Né? E isso tudo, as implicações para políticas públicas, né, para empresas participando. Esse projeto seria muito, muito importante. Obrigado pela pergunta. Obrigado, professora Delcy. Eu abro agora para a professora Suzana. Fique à vontade, professora. Bom dia. Parabéns, Bom dia. Henrique. Obrigado. Muito bom ouvir a sua pesquisa. E eu fiquei muito, assim, interessada pela essa divisão do formal e informal. Na minha época de mestrado, a gente fez uma tentativa, né, de fazer a parte do estudo do grupo de estudo à lei, e a gente tentava buscar uma forma de medir mudança institucional no tempo, né? Ao longo da década, a gente começou na década de 80 até dos anos 2016 na indústria de tabaco, como isso alterou o ambiente. Mas eu fiquei pensando, quando você colocou o paper que fala sobre qualidade das leis, como você mensurou a qualidade das leis. Eu te pergunto porque a gente sabe, a gente faz essa divisão da instituição formal e informal como um recurso metodológico para a gente poder operacionalizar e trabalhar, mas que essas coisas estão imbricadas, né? Porque a qualidade da lei vai depender também desse processo de interpretação de quem está lendo a lei e aplicando essa lei. Sim. E a gente percebe, por exemplo, no ambiente contábil, nos Estados Unidos, uma lei, antes de ser tornada lei, a gente sabe que ela é discutida antes entre aqueles que serão afetados, né, por ela. E aí, quando a lei chega pronta, na verdade, não é uma lei do Estado, é uma lei construída. Sim. E no Brasil é o contrário, a lei vem e a gente tenta modificar comportamento. Sim. Eu não sei como vocês perceberam essa relação, se isso foi considerado, se tem essa percepção. Gostaria só de a gente ouvir um pouco mais sobre isso. Isso é uma questão muito importante e muito interessante também, porque as leis, olhando, né, esse ambiente institucional, questões informais e formais, elas evoluem da cultura. Né? Então, dependendo da nossa cultura, a gente vai criar leis, né? vai evoluir, né? E vai definir leis. A medição nesses estudos, deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar só para mostrar a fonte desses dados de como é que é o formato. Vou mostrar aqui, porque talvez alguns já conheçam o formato dessa base, mas para alguns talvez isso seja
mais novo. Deixa eu pegar aqui alguns dados para a gente ver aqui. Eu já vou mostrar na tela para a gente poder acompanhar juntos aqui. Deixa eu pegar um país, pegar o Brasil aqui, tá bom? Vou pegar o Brasil para a gente olhar juntos. Pegar o Brasil e o Canadá, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar, já vou compartilhar na tela aqui. Deixa eu voltar aqui para apresentação. Deixa eu compartilhar de novo, peraí. Eu podia ter feito com a tela aberta, né? Vocês iam ver os passos, né? Eu estou acostumado a trabalhar com Zoom um pouquinho diferente. Deixa eu compartilhar aqui, espera só um minutinho. Está aparecendo aqui? Está. Tá. Então, esse aqui é o site do World Bank, né? Do Banco Mundial. World Governance Indicators, eles são os indicadores de governança globais, né? Do Banco Mundial. Então, aqui a gente percebe que o Voice and Accountability, participação das pessoas, né, se elas têm participação na escolha dos seus representantes, estabilidade política e ausência da violência. Aí a gente tem aqui a efetividade do governo, se essas leis, né, que são criadas, elas realmente são coerentes para o país, se elas têm um efeito positivo, estão alinhadas com os objetivos econômicos do país, qualidade das regulamentações, cumprimento das leis, tem as leis, elas são cumpridas ou não, né? E aí a gente tem aqui o controle da corrupção. Então a gente vê que para todos os anos, e esses dados o Banco Mundial ele calcula para cada ano. Então, comparando os dois países aqui, o Canadá e os Estados Unidos e o Brasil, né, a gente vê que no Brasil algumas desses indicadores eles vêm se deteriorando aqui, tá vendo? No decorrer do tempo, enquanto no Canadá eles são muito mais constantes, né? E isso faz com que o planejamento das empresas se torne muito mais fácil, né? Tem menos variação, né? E a gente percebe que o suporte dessas instituições, por exemplo, no Brasil, o controle da corrupção é muito baixo aqui, né? Fica abaixo da média. É uma escala que vai de 2,5 até positivo, até 2,5 negativo, né? E a gente percebe que isso tudo, né, dificulta muito, né, o desenvolvimento das empresas. Um ano as coisas estão indo em uma direção, outro ano a gente já tem um governo diferente, né, ou já tem outros problemas que acabam interrompendo um pouco essa continuidade, né, do desenvolvimento. E isso é muito importante. Olhando para questões do Estado, por exemplo, né, existe um que eu comentei antes aqui, medições também para o Estado, só que essas são menos frequentes, né, elas são medidas, por exemplo, para o Brasil, a última medição acho que é de 2009. Já alguns outros países, a Argentina acho que é 2017 ou 2019. Tem os dados que é o World Enterprise Surveys, que mostra também vários desses aspectos, só que para cada um dos estados do Brasil. A opinião dos gestores em como essas coisas vão avançando, vão melhorando ou piorando no decorrer do tempo, né? E como essas diferenças regionais também são importantes. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Suzana. Fica mais reflexões, porque a gente sabe que não é simples, né, fazer essa relação. Mas eu acredito que deu para compreender que tem uma qualidade em termos de aplicabilidade e talvez o processo de aplicação interfira assim na cultura, né? Porque ao longo do tempo, se essa lei for bem escrita, talvez a qualidade seria modificar comportamento. A gente tem exemplo assim que eu sempre uso quando a gente vai falar disso, cinto de segurança, né? Sim. Cinto de segurança. Bota multa, o pessoal usa. Então, hoje, para os jovens, usar o cinto de segurança é uma questão cultural, não tem nada a ver, não necessariamente com o medo de ser multado. Você entra no carro e coloca o cinto. Eu lembro, trabalhava na Bung, tinha uma lombada eletrônica, caminho da Bung.
sempre que eu passava por ali, depois eu ficava pensando, será que eu reduzi a velocidade? Né? Levei uma multa, 2, e depois virou automático aquilo. Né? A gente aprende, não, tem que passar, diminui, até que aquilo se torna parte do comportamento e o governo pode tirar aquele incentivo que foi criado para mudar o comportamento. Incentivo pode ser negativo ou positivo, né? Nesse caso, geralmente é uma punição, e aí a gente muda o comportamento. Esses indicadores, eles são interessantes porque eles mostram que as leis, embora as leis, geralmente a pontuação deles anda junto, né? Dos 6 anda junto. Então, muitas vezes eles consolidam, como eu fiz nesse estudo, mostrando que a qualidade das leis, elas têm o efeito realmente de moderar negativamente, né, o impacto da distância cultural no desempenho. Então, quanto melhor as leis, menor o impacto das diferenças culturais no desempenho. Então, a gente consegue fazer com que as pessoas se entendam melhor quando a gente tem um ambiente mais estruturado de negócio, tem leis mais claras, né, regras mais rígidas que são cumpridas. As pessoas, eu venho de uma cultura, na minha cultura a gente faz de qualquer jeito isso, a gente tem um jeitinho, né? Não, se tu tá num país que tu tem que seguir as regras, tu vai ter uma punição, tu tem que se comportar. Né? E aí todo mundo meio que tem que seguir na mesma linha, né? E isso acaba fazendo com que essas outras diferenças sejam menos impactantes. Então, existem níveis, né? Níveis esses níveis de formalidades do pilar regulatório, né? Acaba sendo importante para controlar, né, as partes mais cognitivas, né? Então, eu tenho o meu instinto, o meu comportamento, que se eu tiver alguém me monitorando, né, eu vou me comportar de acordo com as expectativas. Uma última questão, e eu acho um assunto muito interessante. Mas talvez aí nesse processo de interpretação e aplicação da lei, será que essas instituições que têm esse bom desempenho, além da lei ser uma lei de boa qualidade, talvez não tenham um processo dentro da empresa de conscientização dessa regulamentação que interfira também nessa aplicabilidade, né, no correto comportamento? Porque se eu venho de uma cultura e não compreendo, interpreto o texto de uma forma que não é adequado, meu comportamento pode refletir esse viés que passa pela cultura. Sim. Talvez tenha que ter um elemento que seja o que faz essa tradução, né? Sim. Sabe que eu venho da área de TI, né, na área de tecnologia. Trabalhei com implantação de sistema ERP, trabalhei com criação de ferramentas para gestão integrada da cadeia de suprimentos. Estive aí em Dourados, outras filiais, né, Mato Grosso, lá, Cuiabá, Rondonópolis, outros cantos, tentando usar ferramentas, né? E aí a parte formal, tu não tem como fugir daquilo, tu tem que seguir o processo por dentro do sistema, né, na empresa, para controlar o comportamento. Tem a tentação do indivíduo, do gestor, né, de achar um jeito de aumentar os ganhos, fazer aquela transação que vai beneficiar o teu bônus, alguma coisa, só que vai prejudicar o resto da empresa. Né? Então, a gente criava sempre, né, uma forma de formalizar o processo. Tem que seguir o processo e não tem por fora, não tem como fazer desvios. Né? Tem que seguir o fluxo, tem aprovação, tem Sarbanes-Oxley, né? Tem outras questões que a empresa tem que tá alinhada, mostrar evidências de que está tudo sendo feito de acordo com as normas, com as exigências. E aí a tecnologia, eu acho que é uma questão que ajuda muito nisso. Né? Dentro das empresas, claro, tem a conscientização, a gente não gosta de ter que empurrar questões, forçar na equipe, nas pessoas, né? Tem que conscientizar, olha, se vocês comprarem isso aqui, né, tá, vocês vão estar batendo a meta de vocês de comprar o volume aqui na filial, mas só que vocês vão estar prejudicando o resto do processo, que a gente não tem transporte, não tem armazenagem, não está vendido, então a gente tem que seguir o nosso fluxo aqui. Né? Ou muitas vezes a gente vê também questões de pessoas estão ganhando por fora, né? O agente, o principal, né? A teoria do agente, está fazendo a compra porque tu está ganhando por fora alguma coisa do fornecedor, né? E aí tu está comprando contra o que é do interesse da empresa, né? Tem lá que apresentar 3 propostas todas, só que isso tudo, muitas vezes, a gente sabe que em países onde a corrupção acontece, né?
as pessoas acham formas, né, de combinar, e a questão do Lava Jato, né? Mas são aspectos muito interessantes, né, que são outras oportunidades de pesquisa, né? E a gente vê que tudo isso, né, Clécio, desde aquelas nossas primeiras reuniões nos apresentando, não sei se lembra, eu lá naquele seminário de tese, mostrando a ideia, eu quero medir a distância cultural. E o pessoal, tá, mas por que tu acha que esses caras estão lá desde 88 usando essa métrica, todo mundo usa, tu está dizendo que isso dá para melhorar, né? Usa isso aí, simplifica teu trabalho. Não, vamos fazer um negócio diferente. Às vezes levam 5, 10 anos para publicar o paper, mas é uma coisa interessante, né? Que a gente se sente satisfeito, né, de ter feito. Não, eu acho que isso aqui faz mais sentido. Né? Então a gente tem que escolher uma coisa que a gente gosta de pesquisar, e isso tudo motiva a gente a ir avançando, ter a persistência, recebe um feedback, às vezes a gente fica destruído, né? Realmente abalado. Né? Teve ano passado, consegui publicar alguns papers, mas tive em 1 semana, 2 semanas, tive 4 papers rejeitados. Né? Então, isso tudo assim, a gente tem que ter persistência para ir continuando, fazendo o negócio avançando, melhorando, né? Levar a sério se as pessoas tiveram paciência de ler o nosso trabalho e mandar um feedback, é porque eles se dedicaram, né? Fazer isso, não ganharam nada para fazer isso, se dedicaram. A gente tem que aceitar isso como um presente, não como assim, uma crítica. A gente não gosta de ser criticado, mas é importante, né? O nosso crescimento. Sim, e assim, eu conheci você no doutorado nessa temática, mas você já vem desenvolvendo esse tema desde o seu mestrado, então você já tem uma bagagem já anterior. Na verdade, desde 2000 desde lá quando eu mudei para os Estados Unidos em 98, né, já é um tema que me interessava, e depois 2007, 2008, quando eu fui fazer um MBA nos Estados Unidos, China, tudo isso são questões assim, a gente vai acumulando, né, experiências, conhecimentos, que a gente vai aos pouquinhos avançando, né? Mas é um processo demorado, né? A gente vê que os pesquisadores que são realmente referência já estão na estrada há um tempo, né? Uhum. E aqui todo mundo aqui na ligação é jovem, a gente tem tempo ainda. Alguns mais jovens que os outros, né? Pessoal, só lembrando, a gente colocou aqui no chat uma lista de frequência, então é importante que vocês preencham para depois a emissão dos certificados, tudo bem? Vou passar a palavra para o professor João Macedo, fique à vontade, professor. Professor Henrique, mais uma vez, bom dia. Bom dia. Bom dia, professora Márcia, professor Cleston. Obrigado pela acolhida, acho que é bem interessante a discussão que o senhor traz, e para nós que estamos, às vezes, pesquisando temas um pouco conexos, né, e que utilizamos cultura, isso foi o que me trouxe a entender um pouco e vim hoje na reunião. Que bom, obrigado por ter vindo, professor João, obrigado. E aí, assim, uma questão que me ficou, e principalmente eu fui dar uma olhada no programa, né, no que você falou do evento lá na ESPN, que é o seguinte: eu, durante minha pesquisa, eu tentei buscar a partir das conexões políticas. Sim. Principalmente por conta do que a gente tem visto de publicação lá na China, assim, no ambiente asiático de maneira geral. E aí, o que me despertava lá no início, a minha tese terminou sendo essa, e aí a discussão que a gente trouxe na época é porque o asiático ele pesquisava muito mais isso do que nós. Sim. E aí, assim, na sua pesquisa, o que é que eu vejo? Assim, eu busco entender. Como é que você vê? Você chegou já a tocar nessa questão da conexão política, da relação mesmo das empresas com o governo a partir de sua cultura? Você fez algum teste nesse sentido? Deixa eu ver aqui, João, se a Cláudia está participando aqui. Deixa eu ver. Cláudia, está por aí? Deixa eu ver aqui se ela está no grupo. Não está aqui, não. Ela me procurou de manhã, ela pediu o link e disse que ela está dando aula para um grupo de MBA também. A gente fez uma pesquisa, João, obrigado pela pergunta, muito pertinente e um tema super interessante também. O que a gente percebeu é que o alinhamento político dos estados, né, daí nesse estudo que a gente apresentou no AIB, lá que agora na ESPN, mostrou que os estados que têm um alinhamento político maior com o governo federal, por exemplo,
e o número de pessoas no Congresso, né, representando o Estado, e também se o Estado tem um órgão de relações internacionais, né, para fomentar a atração de investimento para o Estado, isso tudo tem um efeito positivo, né, e que é positivo e dependendo também do motivo da internacionalização da empresa. Então, a gente tem o Dunning, por exemplo, né, a gente tem o Resource Seeking, Market Seeking, né? Estão investimentos relacionados com recursos naturais, com o mercado, né? Novos mercados, eficiência. E aí no Brasil não tanto, mas o Strategic Asset Seeking, né? Que seriam recursos estratégicos que podem alavancar o crescimento da empresa no futuro, né? Que não são necessariamente... e a gente viu que isso o alinhamento político tem um efeito positivo na atração de investimentos, né, que é muito importante, né, não é só um efeito assim pequeno, mas que as empresas realmente a gente está usando isso de uma forma não olhando para investimentos específicos, mas o volume dos investimentos em relação ao total que é investido no país, como isso é distribuído por estados, né? Cada um dessas observações, então, elas são projetos de investimento de empresas nos estados. E a gente, durante vários períodos consecutivos, né, vários governos, diferentes governos, a gente viu que o alinhamento ele influencia na decisão de onde investir. Além de outros fatores, né? Sempre que a gente faz esses estudos, a gente tem vários controles que são incluídos. Aqui na apresentação eu mostrei de uma forma muito simplificada, né, só o resultado final, mas os detalhes todos, modelos, controles, estão todos explicados. Controles são sempre importantes, né? Como eu comentei, minha experiência qualitativa, né? Às vezes, se olhar a minha idade, experiência internacional anterior, né? Tempo de casa, tempo trabalhando com as pessoas, experiência prévia, o ambiente, isso tudo acaba influenciando e num estudo quantitativo, a gente tenta capturar esses fatores de uma maneira... Por exemplo, o PIB do Estado, né, o Índice de Desenvolvimento Humano do Estado, né, distância de portos, né, questões todas que influenciam nesses investimentos também tem que ser consideradas. Mas o fator político está lá junto. Importante, sendo importante. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, João. Muito obrigado. Obrigado por participar. Obrigado, professor João. Pessoal, mais alguém? Algum questionamento? Vai fazer o professor Henrique. Professor Henrique, assim, observando, né, toda a sua fala, as pesquisas levantadas, nós temos, né, instrumentos aí consolidados para medir, né, essa distância cultural aí entre países. E aí talvez o desafio nosso é entender a dinâmica dentro dos nossos estados, né? Você estava refletindo aqui a nossa escola de administração e negócios, na ESAM, o mestrado é lotado na cidade universitária, em Campo Grande. Mas eu fui lotado no interior, né, em Três Lagoas, bem na divisa com São Paulo. E aqui no Bolsão, né, na região leste, o forte é a parte da produção de papel, celulose. Então, temos grandes indústrias, estão sendo implantadas novas unidades, ampliações. E, assim, conversando com o pessoal, né, do setor de controladoria, da parte de auditoria, eles têm muita dificuldade, desde a base até a parte de cima, né, na ampliação de uma unidade, na instalação. Dentro do próprio Brasil, foi mencionado isso que você, a professora Márcia, colocou, diferenças de cultura a determinados pontos, seja na parte base, na parte de gestão, resistências, né, de mudança, de entender, né, a cultura ali de origem. E isso tem impactado, né, no processo de gestão, gera mais custos, né? Então, são N fatores aí que acabam impactando. Talvez, né, um ponto aí, a médio e longo prazo, explorar estudos, né, que venham a ter instrumentos que venham a medir, talvez, essa distância mais interna, talvez venha a contribuir até pelo que você colocou, né, da sua experiência, até você mesmo mencionou da própria Bung, em várias unidades de atuação nacional e internacional, e dentro do próprio país a gente tem toda essa diferença, né? Talvez seja o caminho, né, de estudos a médio e longo prazo, a gente conseguir medir de uma forma mais consistente de todas essas dimensões, ou encontrar também outras dimensões que venham a contribuir para entender melhor, né, o desempenho dessas empresas.
Sim, isso é extremamente importante, né? Quando a gente generaliza um país como o Brasil, como o Canadá, que tem 2 línguas, inclusive, né? Estados Unidos, morei em algumas partes dos Estados Unidos, já estou fora do Brasil ao todo há mais de 10 anos, né? Passei uma boa parte da minha vida fora do país. A gente vê que essas características são importantes, né? De mensurar especificamente cada estado. Existe, e também como a professora Suzana falou, né, esse esforço de tentar medir a evolução, né, como as coisas mudam no decorrer do tempo. Tem um estudo do Taras, Kirkman e Steele, 2010, eu acho, que ganhou, acho que o Gibbs Decade Award recentemente, e eles mostram como essas dimensões do Hofstede ao longo dos anos vêm evoluindo. Mudanças, né, desde 1980, 1990, 2000, 2010, né, como isso vai mudando. E aí, não te dando uma resposta, mas talvez assim, coisas para a gente pensar a respeito, né? O que são fatores que influenciam na mudança da cultura? O nível de desenvolvimento econômico, como a gente viu nos estudos que eu mostrei, ali países mais desenvolvidos, regiões mais desenvolvidas, acabam tendo características que estão mudando mais para o individualismo e menos coletivistas, né? Que nem você falou, a resistência na hora de implantar a mudança. Quando a gente vai para um lugar que é muito coletivista, e aí isso meus resultados, eu acho, daqueles estudos mostram, a gente vai ter o grupo e vai ter o chefe, né? A pessoa vai vir querer, nós vamos mudar. Aí o grupo, vamos lá tomar um café, cara, tenho que conversar contigo, né? Aí a gente vai lá e fala, ó, essa ideia eu acho que alguém aqui da turma vai bailar, né? Isso aí lá desde dos estudos de Hawthorne, né? Do Elton Mayo, lá mostram que a importância do grupo, né? Como o grupo influencia no ritmo de trabalho, na adoção de mudanças, né? Então, todas essas teorias que a gente vê de comportamento, né? A quantidade de luz, é o incentivo que tu cria, vai criar um ambiente de trabalho melhor, mais ágil. Não, isso aqui a gente está preocupado com o nosso emprego, né? Então, em algumas regiões em que as pessoas sentem que quando eu estive em Dourados, a gente ia fazer uma mudança que muitas pessoas iam acabar perdendo emprego, né? E aí eu lembro que, assim, eu era novo ainda, né? Assim, júnior, pessoal mais experiente, as pessoas preocupadas, né? Eu era um cara que estava vindo da matriz da empresa, trabalhava na área de planejamento, vindo ali. Os caras queriam, assim, de alguma forma, tentar se garantir, né? Tá, a gente vai ajudar a implantar isso desde que a gente saiba que a gente não vai ser demitido, né? Então, isso tudo são essas questões, né? Existem outras oportunidades na região, por exemplo, se a pessoa está se sentindo ameaçada, né? De alguma forma com a mudança, né? Então, embora a gente talvez tenha um pouco de dificuldade de medir a questão cultural, né, a gente consegue relacionar, né, correlacionar talvez as dimensões da cultura com outros aspectos do ambiente contextual, do local, né, que podem ajudar a gente a entender um pouco as preocupações das pessoas, né, o que pode levar ao sucesso, né, ou mais resistência na implantação dessas mudanças. Não sei se eu te ajudei um pouco, Cleston. Sim, não, com certeza. Agradeço, Henrique, aí, por toda a sua exposição, né? Obrigado. Boa experiência conosco. E de novo, né, Cleston, pessoal, todos, isso tudo são ideias que a gente tem, né? Nenhuma dessas coisas aqui, publicou o paper, não quer dizer que isso é uma verdade universal, né? Naquele contexto, naquele recorte que a gente fez, isso foi verificado, né? Sempre oportunidades da gente questionar, da gente desafiar, achar uma coisa diferente, né? E a gente sempre fica feliz de ver alguém que foi além, né? A gente faz uma coisa, pô, a pessoa foi além, legal, usou aquilo e achou outras coisas muito mais interessantes, né? Então, que tiverem de dúvidas, quiserem trocar uma ideia, eu estou sempre à disposição. Ótimo, muito obrigado. Pessoal, mais alguém? Algum questionamento? Ok. Então, iniciando o encerramento, tá, Henrique? Daqui a pouco, na sequência, passo a palavra para a professora Márcia. Então, quero expressar aí todo o meu agradecimento por você. Quando eu estive conversando com a professora Márcia, né, a gente discutindo as temáticas,
aí teve a indicação do seu nome, né, de forma unânime, né, a gente viu o quanto isso poderia contribuir aqui com o nosso grupo, com os participantes. Obrigado, e obrigado. É imenso o nosso agradecimento por você, né, e Eu prazer em agradeço. rever novamente, porque tive o prazer de conhecê-lo em 2015, depois o Henrique foi um tempo fora, né, ele fez uma parceria lá com a instituição e desenvolveu parte do doutorado dele na Suécia, onde ele acabou tendo outra diplomação, concluindo 2 doutorados, né, no Brasil. Defendi na Suécia, depois que eu mudei para o Canadá, eu fui para a Suécia, defendi o doutorado lá também. E mesmo assim, a gente continuou tendo contato, né, a distância não atrapalhou, e foi muito bom, né, a experiência que tu compartilhou conosco. E eu, na UFMS, fico à disposição, né, a exam, né, o mestrado fica aberto, de portas abertas para você, o que precisar, né, a gente está à disposição aí para parcerias. Obrigado, né, obrigado. projetos Mesmo aqui em Toronto, vierem visitar, por favor, me avisem, entrem em contato, apresento vocês aí para a universidade, vocês para conhecer aqui. Igualmente também, passando aqui pelo Brasil, né, conseguindo passar aí perto de Mato Grosso do Sul, venham nos conhecer em Campo Grande, conhecer a nossa instituição. Agradeço. Depois nós enviaremos para você, tá, Henrique, um certificado, né, diante da sua apresentação, né, uma menção honrosa aí para você, diante do que você contribuiu conosco. Agradeço também a presença da professora Delce, né, como diretora científica do Ampiconte, a professora Suzana, o professor João, por participarem, a professora Zaninha, a professora Simone, os participantes, né, mestrandos, doutorandos, externos. Passo para a professora Márcia aí fazer o fechamento. Obrigado, Henrique. Obrigado. Henrique, com muito carinho, nós queríamos te agradecer por você ter dedicado aí quase 2 horas da sua manhã de sábado, né, para compartilhar o seu conhecimento conosco. É um prazer e a nossa proposta nesses webinars é aproximar mesmo as pessoas, apresentar as suas pesquisas, porque como você mesmo disse, com tanto conhecimento e com tanta humildade, as nossas pesquisas refletem aquele momento, mas o campo de conhecimento ele é agregado, então nós precisamos colocar as nossas pesquisas em debate para que a nossa área cresça como um todo, né? E você, com muita humildade, com essa experiência, essa bagagem que você tem, né, e deve ter vivenciado muita dificuldade na adaptação de controles gerenciais, onde você passou aí como gestor e também como professor agora, né, numa universidade canadense. Então, entender a cultura está no seu sangue, porque é pela sua experiência, né? Então, é tão bom quando a gente ouve alguém falando de pesquisas com tanta propriedade, né? Obrigado. Então, como líder do grupo, junto com o professor Clesson, eu queria agradecer a você imensamente, mais uma vez. Eu tenho várias questões aqui que eu vou tratar com você no particular depois, fazer meets aí com algumas pessoas que têm pesquisado cultura dentro do grupo, para que a gente possa estabelecer parcerias, né, e quem sabe publicar paper juntos. Agradecer a professora Delce, representando aqui a nossa Ampiconte. Delce, querida, muito obrigada, né, eu sei que por meio da sua divulgação tem várias pessoas que estão aqui, passaram por aqui nessa manhã. Professor João Macedo, mais uma vez, gratidão por sua participação, né, e todos os outros pesquisadores que estão aqui, do NUPECOM e de fora do NUPECOM. Esse é o nosso espírito, né, da gente poder discutir assuntos que influenciam o controle gerencial, e nós precisamos pensar nisso. Precisamos pensar na cultura, porque isso influencia muito. Existem resistências, existem controles que dão certo em determinadas culturas e em outras não. Olha lá, adorei o participante meu cachorro especial. Aqui, ó. O cachorro veio me dar um oi aqui, ó. Muito obrigada, viu? Eu acho que era a Delce que estava com o cachorro antes latindo, né? Isso. O meu está aqui também. Os nossos mordendo meu braço aqui, ó. Obrigado, professora Márcia. E eu estou à disposição para sempre que quiserem conversar, tiverem algum assunto que acreditem que eu possa, de alguma forma, contribuir, podem contar comigo. Com certeza, Henrique. Muito obrigada a todos vocês. E aqui eu dou por encerrado esse webinar.
E até uma próxima, todos vocês, viu? Obrigado. Um grande abraço. Pessoal, só um comentário aqui. A gente comentou do Academy of International Business da Latinoamérica, que foi na ESPM esse ano, né? Próximo ano vai ser na Jamaica, né? E tem várias pessoas pesquisando assuntos relacionados à controladoria. Eu acho que vários desses comentários que a gente teve aqui na manhã são muito interessantes, né? E é um ambiente muito bom, pessoas muito, assim, amigáveis, sabe? Os comentários, a gente vê que todo mundo interessado realmente em contribuir para o crescimento do conhecimento. Então, é uma oportunidade para quem tiver trabalhos mostrando como as coisas acontecem, principalmente vocês, né, que estão em contato com o negócio, né, que estão aplicando conhecimento, estão falando com empresas, com alunos que estão trabalhando, envolvidos, né, com o ambiente de negócio. Sempre esse tipo de estudo é muito, muito bem-vindo no Congresso e sempre tem boas oportunidades de publicação também nesses lugares. Com certeza. Muito obrigada, Henrique. Eu que agradeço, sabe nos pessoal. vemos aí na Jamaica. Tomara, em próximos congressos aí no Brasil. Sempre que eu posso, eu vou. Isso. Um abraço. Um abraço, pessoal. Bom final de semana. Bom. Bom final de semana. Tchau.